Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Ontem teve aí uma importante entrevista com o presidente, um dos maiores programas aí jornalísticos da televisão brasileira, que está perdendo audiência, mas ainda tem uma audiência considerável. E houve muita conversa sobre as pessoas acharam, você acha que o presidente foi bem, não foi bem, foi legal, não foi legal, cada um dizendo uma coisa. Eu gostaria aqui de trazer algumas opiniões, colocar alguns conceitos e talvez pontuar para vocês alguns detalhes que você talvez não tenha pescado aí no decorrer desse programa, né? E para isso vou fazer uso aqui de alguns conceitos, né, na posição aqui de jornalista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também de mestre e doutor em linguística aqui pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pela Universidade Federal Fluminense, trazendo conteúdos como esse, né? Livros como esse, ó. Produção e recepção dos sentidos midiáticos, como é que a mídia constrói sentidos e como esses sentidos são recebidos pelo telespectador. Uma série de estudos interessantíssimos da área de teoria da comunicação que vão nos ajudar a interpretar eventos importantes como esse. E esse aqui já mais da área linguística, né? Se esse aqui é mais da área de teoria da comunicação e comunicação social, esse aqui mais da área de linguística, especificamente da área de análise de discurso, análise de textos de comunicação do Dominique Meguenot. São livros, por exemplo, que dão uma base muito legal para a gente analisar, né, entrevistas como essa, né? Quando a gente olha o comentário na internet, né, alguns profissionais da área, alguns especialistas falando, é interessante o deslocamento lexical, né? Porque se você olha o site do jornal, ele estava chamando aquela conversa com o presidente de entrevista. Já o pessoal aqui na internet fala assim, resumo da sabatina, quem apoia o presidente acha que ele foi bem. Quem é contra o presidente acha que foi muito mal, nenhuma surpresa. Então, alguns falaram isso. Não ajudou nem atrapalhou. Quem é a favor continua a favor, quem é contra continua contra. Já outros colocaram assim, usando o termo entrevista. Entrevista foi morna, né? Não gerou muita grande mudança e tal. Seja contra, seja a favor, né? Muitas pessoas dizendo isso. Teve gente que falou assim, como o presidente não teve uma postura mais combativa, então não teve nenhum momento assim que deve ganhar as redes sociais, virando assim cortes de vídeos e tal, e então não foi muito forte para dar um gás nos apoiadores mais fiéis, né? Então, alguns acharam que não empolgou muito a base de apoio do presidente. Eu gostaria de entrar na reflexão sobre o que aconteceu ontem, mostrando que, no final das contas, na minha opinião, independente de o pessoal que apoia o presidente achar que ele foi bem e quem não apoia o presidente achar que ele foi muito mal, eu acho que quem foi mal mesmo ali foi o jornalismo. O jornalismo, assim, foi, eu acho que, obviamente, mal. Por quê? Para isso, a gente tem que pensar nos tipos de textos jornalísticos ou nos tipos de situações jornalísticas ou modalidades jornalísticas. O jornalismo tem uma série de modalidades. Ele tem a entrevista, ele tem a reportagem, tem os artigos, tem as colunas, tem os editoriais, tem as pequenas notas e por aí vai. Quando a gente fala de reportagem, notícia e entrevista, nós estamos falando sobre jornalismo mais clássico no sentido de que é um tipo de jornalismo que não dá a sua opinião. É um tipo de jornalismo que os manuais de comunicação vão dizer para nós que o jornalista deve se manter isento e objetivo, deve respeitar os paradigmas da objetividade, ou seja, evitar dar a sua opinião ou evitar fazer o seu juízo de valor. Para isso, obviamente, um dos recursos mais importantes é evitar o uso de adjetivo. Adjetivo é quando você lança a sua opinião sobre o conteúdo fazendo um juízo de valor, ou seja, classificando aquilo, seja como bom, ruim, como legal, como chato. Então, a entrevista, ela é uma modalidade jornalística que é muito específica, é muito estudada e é muito recheada de critérios para que seja uma entrevista assim coerente dentro dos paradigmas do jornalismo. Quando a gente vai estudar um pouco dessa teoria, né, da entrevista, alguns vão dizer o jornalista, para fazer uma boa entrevista, ele tem que tratar bem o entrevistado e tentar se aproximar, tentar quebrar o gelo, tentar adentrar o espaço ali da convivência do entrevistado. Então, por esse critério, alguns falariam, a entrevista de ontem ela foi muito ruim, porque ela não teve um diálogo amistoso, foi muito tensa ali, foi um negócio muito conflituoso. Não está exatamente errado isso, ou
não está muito coerente, porque existem autores que falam sobre jornalismo, sobre teoria da comunicação, que acham que sim, a entrevista deve ser mais amistosa para você conseguir fazer com que o entrevistado se sinta à vontade para abrir o jogo e falar o que ele realmente pensa. Mas existem outros autores que dizem que não, que a entrevista pode ser mais tensa, pode ser mais combativa, pode ser sim mais conflitiva. Não tem um consenso exatamente em qual postura deve ser a postura do entrevistador, né? A gente tem assim alguns autores, como por exemplo é o caso do Nilson Lage, né, no livro A Reportagem, Teoria e Técnica de Entrevista e Pesquisa Jornalística. Ele é da opinião de que o jornalista deve ser, sim, mais incisivo, tá? Mais ativo, né? Combativo. Para ele tem que manter o comando da conversa para impedir também que a conversa fuja do tema. A gente tem outros autores também, como Fávero e Andrade, né? Tem um artigo chamado Os Processos de Representação das Imagens Públicas nas Entrevistas. É um texto bem interessante. Nesse texto eles vão defender que o entrevistador tem que ser ágil, tem que ser perspicaz para que a entrevista seja positiva. Ele não pode esquecer de tentar captar a indignação do telespectador, tentando levar o telespectador às respostas que ele gostaria e tal. É claro que tem outros autores que vão dizer que não, deve ser mais paz e amor na entrevista, valorizar o pensamento do entrevistado, a exposição das suas ideias, valorizando assim o interesse público, né, e dar ao público acesso a essa informação mais privilegiada. Apesar de nós termos teóricos que defendem isso, que o entrevistador pode ser um pouco mais incisivo, ser incisivo é uma coisa, ser mais controlador é uma coisa. Agora, manifestar emoções, aí já é um negócio que foge um pouco. Ontem nós vimos assim uma entrevista recheada de muitas emoções, de palavras assim meio sarcásticas, irônicas, a ironia, a risada, né, a expressão facial assim descontraída demais. Isso já foge um pouco desse quadro do que seria para muitos dos teóricos a normalidade. Dessa forma, a posição mais incisiva não seria um problema. O problema é entrar na área subjetiva, na área sentimental, na ironia, no subentendido, na piadinha, né, na pimentinha, ficar apimentando aí, dar uma risadinha, né, fazer expressões faciais e trejeitos. Isso aí já foi um problema, né? Porque o próprio site do jornal diz que aquilo é uma entrevista, não é uma sabatina e não é um debate, né? Então, a gente vê uma confusão de modalidade jornalística aqui. Por quê? Se você coloca no seu site que você está fazendo uma entrevista, espera-se que se siga as regras dessa modalidade. Poderia ser uma sabatina, poderia ser até um debate. E é curioso que você vê pessoas falando, né? O apresentador, toda vez que perdia o debate, dizia para mudar para outro tema. Isso aí já revela um problema, porque não é debate, é entrevista. E a entrevista deve tentar tirar as informações preciosas do entrevistado, não ficar jogando sobre o entrevistado juízos de valor e adjetivos, ou ficar pedindo para o entrevistado confessar uma visão de mundo ou outra, ou assumir um compromisso público ou outro. Na verdade, a função não é essa. A função é deixar o entrevistado à vontade para ele se sentir tranquilo, se soltar e aí liberar as informações. Por isso, eu classifico isso dentro desse quadro teórico que eu mostrei para vocês, desses autores, como erro estratégico. Porque se a estratégia é deixar o cara à vontade para ele falar o que o público quer ouvir, e às vezes nisso ele pode até se embananar também, eles não fizeram isso, colocaram sempre uma postura de ofensiva-defensiva ali, que certamente atrapalha. E toda vez que ficava uma situação polêmica nessa entrevista que virou debate, o apresentador falava, vamos seguir adiante. Então ficou um negócio ruim, né? Outros profissionais da mídia criticaram o fato de que o entrevistador falou demais, né? Ele falou mais do que o entrevistado, que era sempre um problema nesses talk shows que eram falados, né? O cara convida uma pessoa para entrevistar e não deixa o cara falar mais do que ele. Isso aí é realmente um problema. E também apontaram como as perguntas eternas, né? O entrevistador começava a pergunta durava meia hora. Toda vez que o entrevistado ia responder, não, peraí, eu tô
Eu tô fazendo a pergunta ainda, eu tô fazendo a pergunta ainda. E aí, quando o entrevistado começava a perguntar, eles mudavam o tema. Não, vamos mudar de tema para a gente conseguir abarcar um leque grande de temas, né? Então, assim, uma pergunta muito longa, a explicação da própria pergunta e quando o entrevistado vai responder, muda de assunto, né? Então, assim, é um negócio meio contraditório, meio surreal dentro da modalidade entrevista, que é uma dessas modalidades aí do jornalismo. Alguns especialistas de mídia chegaram a falar que dessa forma, com o entrevistado falando mais que o entrevistador falando mais que o entrevistado, nem precisava ter o convidado, né? O cara queria só passar ideias para o público, né? Ele poderia ter passado sozinho. Então, assim, interrupção toda hora, ironia, né? Careta, dramatização, gracinhas, insinuações e tal. Então, levantamento de coisas, informações que são muito etéreas, assim, que não são muito palpáveis, ficou um negócio meio complicado, né? Perguntas, muitas das vezes óbvias e carregadas de sentimento, sentimentalismo. Um problema também, jornalismo deve ser objetivo. Se é entrevista, não é um debate, se não é sabatina, se está sendo colocado no site oficial do programa como entrevista, deveria seguir as regras da entrevista, né? Essa parte aqui é uma crítica que até o pessoal que é contra o presidente falou, né? Por quê? Qual crítica? A crítica de que as perguntas foram muito óbvias e carregadas de sentimento. Eu, levantando as opiniões que estavam sendo faladas, vi pessoas que são contrárias ao presidente falando: poxa, tinha tanta coisa mais contundente para perguntar isso, X, Y, Z, só perguntou aquelas coisinhas básicas de sempre, né? Crise sanitária, troca de pessoas nos ministérios e tal, deixaram de perguntar muitas coisas. Então, nesse sentido, fica estranho porque a entrevista desagradou, inclusive, os que são contrários ao presidente. Porque a gente tem uma tendência, que eu já falei no início, a ver no quadro de opiniões, os apoiadores do presidente falando: o presidente foi muito bem. Quem é contra o presidente falando: o presidente foi muito mal. Quem é a favor do presidente falando: o presidente foi bem e o entrevistador foi mal. Quem é contra o presidente falando: o presidente foi mal e o entrevistador foi bem. Mas a gente viu aqui uma situação curiosa em que algumas pessoas acham que o presidente foi mal e que o entrevistador foi mal também. Pessoas que não apoiam o presidente, são contra o presidente, dizendo que o entrevistador também foi mal por fazer perguntas óbvias e não ter entrado em assuntos mais atuais, mais contundentes, para dar a chance até ao presidente responder coisas que ele ainda não respondeu, referentes a fatos mais recentes e não coisas assim deslocadas no tempo, né? E aí, claro, né, ficou aquele negócio assim, então um grande erro do presidente é o quê? É trocar o seu corpo ministerial, trocar os seus funcionários comissionados, trocar pessoas que ele tem direito de trocar na sua equipe. Esse que é o grande problema. Foi isso que indignou muitos daqueles que são até contrários ao presidente, né? E também, assim, questões também da própria cenografia é importante a gente perceber, né? Por quê? A estrutura visual daquele estúdio, ela traz pra gente, assim, alguns elementos importantes em termos de significado simbólico, né? Geralmente, muitos não se atentam para esse detalhe, né? Mas geralmente você tem ali os apresentadores numa plataforma mais elevada, eles têm que subir uma escada para chegar até ali em cima. Eles estão num ambiente assim que é rodeado por funcionários da empresa que estão ali no computador trabalhando, né? Seguindo um modelo de apresentação bem norte-americano, em que o apresentador fica na frente e no fundo fica um monte de gente trabalhando ali, né? Dessa maneira, o que dá a entender é que os apresentadores estão sempre acima ali, né, monitorando tudo que está acontecendo, sabendo tudo que está acontecendo mais importante no Brasil e no mundo, e estão assim com uma multidão de funcionários que estão trabalhando diuturnamente para fornecê-los e alimentá-los de conteúdo. Então a dinâmica, essa dinâmica é muito curiosa, porque ela vai colocar a ideia de que os apresentadores, por exemplo, eles não podem errar, eles estão protegidos contra o erro, uma vez que eles estão com uma multidão de pessoas fornecendo informação para eles. Passa-se até uma ideia de quase
de uma espécie de onisciência, né? De uma quase onisciência, como se eles soubessem de tudo e estivessem assim acima, né, acima da confusão da vida comum. Eles estão no alto, como se fosse num Olimpo, e eles estão ali, né, uma posição muito privilegiada para falar, né? Só que a gente sabe que não é assim que acontece, né? Se a gente for pensar, por exemplo, qual foi o critério usado para escolher as perguntas? Foi um critério objetivo? Foi um critério isento ou um critério recheado de vieses, né? Como assim vieses? O paradigma do jornalismo o jornalismo deve tratar de temas do que acontecem no dia a dia e tem ali um critério chamado valor notícia. O que é valor notícia? Valor notícia é um critério que na teoria da comunicação é usado para o jornalista escolher o que vai virar notícia ou não, tá? Ou seja, vai influenciar a seleção e o destaque dos fatos para virar uma notícia. Um jornal impresso e um jornal televisivo não tem tempo suficiente ou espaço suficiente para falar de tudo que aconteceu. Então eles têm que selecionar o que é digno de ser uma notícia ou não, né? Ou seja, digno de ser noticiado. Segundo o pesquisador italiano Mauro Wolff, o valor notícia é um componente que vai definir quais acontecimentos são considerados suficientemente interessantes, significativos e relevantes para serem transformados em notícia. Então, na prática, isso que vai definir o que entra no jornal e o que não entra. O valor notícia, ele não é uma coisa totalmente universal, ele pode variar de país, de época, né, de contexto e de cultura. Agora, existem algumas questões que são basilares nesse sentido, né? A notícia deve ser apresentada de forma isenta, sem dar muito adjetivo, sem dar a opinião pessoal do jornalista, a não ser numa coluna de opinião, e por aí vai. Só que hoje, o que nós temos visto é o valor notícia ser impregnado pelos mais diversos tipos de vieses midiáticos. A gente tem o viés midiático, ele é considerado um defeito do jornalismo ou um jornalismo mal feito, né? O viés midiático é quando o público percebe que o jornalista usa critérios para selecionar as notícias, as perguntas, que não são critérios assim honestos, são critérios que estariam em direta contrariedade com a chamada ética do jornalismo, né? Então, a gente sabe que é difícil você ser totalmente neutro na hora de dar uma notícia, mas tem várias questões que atrapalham essa neutralidade, né? Por exemplo, questões econômicas. Às vezes o jornal tem interesse de dar uma notícia porque aquilo ali vai dar mais retorno financeiro para ele e não vai noticiar outro porque não vai dar retorno, né? A ideia de quem controla os meios, quem é o dono, qual é a filosofia, qual é a visão de mundo desses donos, a concentração midiática está na mão de um grupo, o que esse grupo quer, a própria seleção de quem vai fazer a reportagem, a preferência dos repórteres, a preferência da audiência, pressão dos anunciantes, preferências ideológicas, tudo isso atrapalha a neutralidade do jornalismo. E eu acho que todo mundo que assistiu ontem sentiu isso, né? Que existia uma clara declaração, tipo assim, a sua gestão é problemática, é ruim e nós não concordamos, né? A gente tem, assim, dois modos de ver o viés ideológico num veículo midiático, né? Esses dois tipos são a ideia do viés econômico e do viés ideológico. Na ideia do viés econômico ou na economia das notícias, a notícia é vista como uma mercadoria que é moldada pelas forças das leis da oferta e da procura. Ou seja, quanto mais estão procurando por um assunto, eu vou colocar esse assunto porque vai dar audiência, eu vou ganhar dinheiro. Já o viés ideológico se molda pelo interesse dos consumidores e não pela ideologia dos proprietários. Nessa ideia de ideologia das notícias é o inverso. O viés é ditado pelos interesses dos proprietários dos veículos de comunicação, ou seja, os veículos de comunicação preferem abrir mão do seu lucro para conseguir fazer valer a sua visão ideológica. Infelizmente, isso aqui é um viés, isso aqui é um negócio que passa por cima das boas práticas do jornalismo e infringe até a ética jornalística. Parece que muitas pessoas ficaram com essa impressão de que havia ali não uma neutralidade, uma objetividade, mas uma parcialidade, né? Um posicionamento. Isso aí atrapalha o bom jornalismo, uma vez que não era um debate nem uma sabatina, foi apresentado como sendo uma entrevista, tá?
Então, aqueles que falaram que não haveria cortes que iam ficar popularizados, cortes de vídeos da entrevista, eles erraram, porque a maioria dos cortes que se popularizaram aí hoje no dia seguinte foram cortes que mostravam exatamente essa inabilidade na hora do entrevistador manter a sua isenção e a sua neutralidade. Então parece que quem perdeu de verdade foi a boa prática jornalística. O que você acha? Aí, qual a sua opinião? O que você achou dessa história toda aí? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Um abração, galera. Valeu!